Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do Senhor. Hoje, dia 29 de junho de 2024, aonde celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja, regando-a com seu sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. O Evangelho do Senhor de hoje está lá em São Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 19. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu hei de construir a minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-las. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, assim, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nesse dia de hoje, nessa grande solenidade que a igreja vive, vem falar desses dois pilares da igreja, São Pedro e São Paulo, que foram fundamentos da igreja primitiva e, portanto, da nossa fé cristã. Apóstolos do Senhor, testemunhas da primeira hora, viveram aqueles momentos iniciais de expansão da igreja e selaram com seu sangue a fidelidade a Jesus. Oxalá nós, cristãos do século XXI, saibamos ser testemunhas credíveis do amor de Deus no meio dos homens, tal como foram esses dois apóstolos e como têm sido tantos e tantos dos nossos contemporâneos. Irmãos, numa das suas primeiras intervenções, o nosso querido Santo Padre, o Papa Francisco, ele dirigiu-se aos cardeais dizendo-nos que temos de caminhar, edificar e confessar. Ou seja, temos de avançar no nosso caminho da vida, edificando a igreja e confessando o Senhor. O Papa advertiu: podemos caminhar tanto quanto queremos, podemos edificar muitas coisas, mas se não confessarmos Jesus Cristo, alguma coisa não funciona. Acabaremos por ser uma ONG assistencial,
mas não a igreja, a esposa do Senhor. Irmãozinhos, nesse dia de hoje nós escutamos o Evangelho, um fato central para a vida de Pedro e da igreja. Jesus pede àquele pescador da Galileia um ato de fé na sua condição divina, e Pedro não duvida em afirmar: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Meus irmãos, imediatamente a seguir, Jesus institui o primado, dizendo a Pedro que será a rocha firme sobre o qual será edificada a igreja ao longo dos tempos, e dando-lhe o poder das chaves à suprema posteridade. Embora Pedro e os seus sucessores sejam assistidos pela força do Espírito Santo, necessitam igualmente a nossa oração, porque a missão que tem é de grande transcendência para a vida da igreja. Tem de ser fundamentos, meus irmãos, seguro para todos os cristãos ao longo dos tempos. Portanto, todos os dias temos que rezar também pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pela sua pessoa e pelas suas intenções. Então, assim, meus queridos irmãos, é nesse dia tão importante para nós cristãos católicos que nós precisamos rezar pela Igreja do Senhor. E essas duas colunas, São Pedro e São Paulo. Olha, meu irmão, depois de algum tempo de missão, Jesus ele interrogou os seus para ver o alcance da compreensão que ele tinha por ele. E a Jesus não interessa a opinião do povo, por isso não interroga os seus: quem dizeis quem eu sou? E assim Pedro, sempre como porta-voz do grupo, ele responde que ele é o Messias, o Filho de Deus vivo. Então, sobre esta fé que foi professada por Pedro e pelo grupo, Jesus edifica a sua comunidade, a igreja. Sim, meu irmão, Pedro recebe as chaves para abrir o acesso ao reino de Deus e a todos os que desejarem. Os apóstolos, meus queridos, de todos os tempos são responsáveis por manter a igreja unida no seguimento do Mestre. Sim, no seguimento do Mestre. A confissão de Pedro é o compromisso assumido por todos, porque se dizem seguidores de Cristo. Então a pergunta hoje é dirigida a cada um de nós. E é também dirigida a você, meu irmão. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Então, que Deus possa nos conceder esta graça de nós sermos esses seguidores do Mestre e nunca, meu irmão, nos afastar dele. Que esse Deus, nesse dia de hoje, nos abençoe e nos guarde. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Porque tudo isso é o Evangelho do Senhor. Amém.